Oi, pessoal, aqui é a professora Iris e esse é um vídeo direcionado ao oitavo ano A, no qual a gente vai resolver algumas atividades sobre o tema migrações. Então, vamos lá. Atividades propostas, questão 1. Tudo começou na África, onde cerca de 200 mil anos atrás os primeiros seres humanos modernos surgiram. Antes de tudo, o homem era nômade, ou seja, se deslocava, não tinha um lugar fixo para morar. E isso mudou quando ele percebeu que podia replantar sua comida, sementes das frutas, por exemplo, sem precisar viajar para se manter. E assim surgiu a agricultura. Mas o fato é que o ser humano nunca parou de migrar ao longo da história. Diante disso, pode-se afirmar que a principal causa da migração no mundo e no Brasil tem sido de origem e tem A, geográfica, B, econômica, C, cultural, D, política, item E, migração por motivos étnicos. Primeiro vocês têm que saber qual é a definição de migração, certo? Oitavo ano A. Migrar significa se movimentar, se deslocar no espaço, é a mobilidade espacial de uma população. Né? Migrar é trocar de país, é trocar de estado, de região e até de domicílio. Né? Esse processo ele ocorre desde o início, meninos, da história da humanidade. Lembrando a vocês que as migrações elas podem ocorrer por diversos fatores, né? Elas podem acontecer por desastres ambientais ou por motivo de guerra, perseguição política, perseguição étnica, perseguição cultural, né? Então, hoje, no mundo, o principal fator que faz as pessoas migrarem continua sendo o que já vem há muito tempo, né? O fator econômico. Então, as pessoas se deslocam muito, elas deixam seu país de origem muito visando obter empregos, melhores perspectivas de vida em outras nações. Por isso, o item certo é o B. E aí eu quero trazer para vocês um dado, meninos, de novembro do ano passado. Em novembro de 2019, o mundo tinha cerca de 272 milhões de imigrantes internacionais. 2/3 desses 272 milhões eram pessoas que eram consideradas migrantes de mão de obra, né? E os Estados Unidos hoje são o principal destino dos migrantes internacionais. Na verdade, hoje não só, desde 1970 que eles ocupam essa posição. E a Alemanha vem em segundo lugar. Vamos para a questão 2. Leia atentamente o texto abaixo. O número total de refugiados por causa da guerra civil na Síria chegou a 2 milhões, informa nesta terça-feira, em 3 de nove de 2013, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. De acordo com o informe da agência, não há previsão de melhora na situação, que já dura 2 anos e meio, e isso lá em 2013. Ainda de acordo com a Acnur, o número de refugiados representa um salto de quase 1,8 milhão em 12 meses. Há exato um ano, o número de sírios registrados como refugiados ou aguardando registro era de 230 mil. Considerando as diversas causas que determinam a natureza dos fluxos demográficos, o termo que melhor qualifica o tipo de migração retratada no texto é migração sazonal, migração espontânea, migração forçada, migração pendular ou migração de retorno. O texto fala da Síria, certo? A Síria é um país que vive uma gravíssima guerra civil desde 2011, né, em que as forças do governo ditatorial de Bashar al-Assad enfrentam vários grupos armados. Então é um país que vive uma crise política, vive uma crise econômica, vive crise humanitária, vive uma situação estarrecedora. E aí as pessoas saíram da Síria. Esse texto é de 2013, certo? E hoje, 2020, a crise de refugiados sírios continua sendo a maior crise de deslocamento do mundo. Né? Cerca de 5,6 milhões de pessoas já constam como refugiados, já saíram da Síria, foram morar em outros locais por conta de toda a situação grave que o país passa, e 6 milhões de pessoas vivem como deslocados internos. Então tem muita gente que teve que abandonar suas casas, mas não conseguiu atravessar a fronteira da Síria com outros países, continua lá dentro daquele estado, lá dentro daquele país, continua sofrendo com o que a Síria enfrenta, né? Então, o texto pergunta que tipo de migração essas pessoas realizaram. E quando ele coloca a palavra refugiados, ele dá um indício muito grande do tipo de migração que ocorre na Síria hoje.
As pessoas se tornam refugiadas oitavo ano A quando elas são forçadas a abandonar o seu país ou a abandonar a sua residência e se deslocar por algum motivo, né? Então, o que existe na Síria hoje é uma crise de refugiados e é uma migração forçada. Não é o item A, porque migração sazonal é aquela que é feita por pessoas ou animais devido às estações do ano. Não é migração espontânea, porque, como o próprio nome já diz, espontâneo é quando o indivíduo deseja migrar, ele faz isso espontaneamente, ele sai, ele se desloca porque quer. Não é porque ele foi forçado. Né? A migração forçada é que é aquela que ocorre por coerção ou violência. É aquela em que a pessoa precisa deixar por risco de vida, por questões de violência, por perseguições, ela precisa se deslocar. Não é migração pendular, porque migração pendular, né, na verdade, é uma transferência diária, ela é momentânea. Ela tá mais para um fluxo populacional mesmo. Então, não é. As pessoas se deslocam por questões de trabalho, principalmente nas grandes cidades. E não é migração de retorno, porque, como o próprio nome diz, retorno é quando as pessoas voltam ao seu local de origem. Vocês estão entendendo aí, Matheus Cauã, Fátima, Thaís, Letícia Lopes, vocês estão acompanhando? É muita informação, né? Mas dá certo, vocês conseguem. Vamos para a questão 3. Arielle, presta atenção. Explique a diferença entre imigrantes e refugiados. Imigrantes a gente já sabe, meninos, que são aquelas pessoas que chegam para morar num país estrangeiro. O imigrante deixou o seu país de origem de forma voluntária, isso é muito importante, para morar em outro. Então, o imigrante é aquele que está num país que não é o seu. Ele abandonou, ele deixou por alguma razão o seu país e foi morar em outro. O refugiado, ele não sai do seu local de forma voluntária, não. Como a gente falou anteriormente, o refugiado ele é forçado a deixar o seu país, porque ele teme maus tratos, teme assassinato, assassinato por motivos étnicos, ou religiosos, ou ideológicos, ou políticos. Então, o refugiado está numa situação de vulnerabilidade, é aquela pessoa que não tinha escolha, que para defender a sua própria vida, né, ela precisou se deslocar. Né? E aqui eu quero dar uma informação muito importante para vocês. Dados do ano passado, oitavo ano A, indicam que hoje, né, ou até 2019, existiam mais de 70 milhões de refugiados no mundo. Né? A Síria, como a gente já falou, é a nação com o maior número de pessoas deslocadas, né? Mais de 6 milhões até 2019. E aqui na América Latina a gente tem a situação dos venezuelanos, que até 2019, até ano passado, eram mais de 4,5 milhões de refugiados venezuelanos. É o maior êxodo na história recente da América Latina. Né? Vamos agora para o item B. Qual é a diferença entre deslocados internos e migração interna? Os deslocados internos, crianças, estão na mesma situação dos refugiados, né? Eles migram pelas mesmas razões que os refugiados migram, só que eles se deslocam dentro do seu próprio país. Os deslocados internos são pessoas que foram forçadas a deixar os seus lares, mas permanecem legalmente na proteção do seu próprio Estado, sob a proteção do seu próprio Estado. O Estado aqui é com E maiúsculo e vocês já sabem a diferença, né? Então, mesmo que esse Estado com E maiúsculo seja a causa da fuga dessas pessoas, elas continuam dentro dos limites territoriais desse Estado. Elas não cruzam as fronteiras, por isso que elas são chamadas de deslocados internos. E a migração interna é um deslocamento espontâneo, ele não é forçado, as pessoas não estão sendo obrigadas a deixar os seus lares, elas migram internamente dentro dos limites territoriais do seu próprio país. Um exemplo é o que aconteceu no Brasil, principalmente a partir da década de 1960, quando muitos nordestinos migraram do Nordeste para o Sudeste em busca de melhores condições de vida, entre outras razões, né? Que a gente chama de êxodo rural, foi a saída do campo em direção às cidades, principalmente da região Sudeste, e que é a maior migração interna dentro do Brasil, né, em tempos recentes. Foi o êxodo rural. E aí, meninos, vamos para a próxima questão. Qual a nacionalidade do maior grupo de refugiados na América Latina atualmente? Vocês já sabem, a gente já falou muito sobre isso. São os venezuelanos. Até dados de 2019, 4,5 milhões de pessoas deixaram a Venezuela, oitavo ano A, devido a um monte de fatores, né? Devido a
várias crises, crise política, econômica, crise de direitos humanos, crise humanitária. Então, no ano passado, a ONU divulgou que a Venezuela tem grandes chances de ultrapassar a Síria em número de refugiados no mundo, né? E em 2020, oitavo ano, o Brasil se torna, lá em janeiro, esse dado é de janeiro de 2020, o Brasil se tornou o país com maior número de refugiados reconhecidos na América Latina, né? Até janeiro de 2020, eram 37 mil venezuelanos reconhecidos dentro do Brasil, segundo dados da Agência da ONU para Refugiados. Só que o número de refugiados reconhecidos, oitavo ano, não é o número total de pessoas que vivem no Brasil, não. Reconhecidos é uma coisa, o total de refugiados que se encontram aqui no nosso país, o total absoluto, é outra coisa diferente. Então, aqueles que foram reconhecidos são 37 mil, o que coloca o Brasil como o país que mais está, até o momento, o país que mais reconheceu refugiados venezuelanos na América Latina. Vamos avançar para a questão 5. Sobre as migrações internacionais, julgue os itens abaixo. Os movimentos migratórios podem ser espontâneos, ou seja, por vontade dos migrantes, ou forçados, quando eles têm que abandonar o seu país ou os seus lares. Um exemplo desse último tipo de migração é a dos refugiados de guerra. Isso está certo ou errado? Está certíssimo, oitavo ano. Né? A gente falou disso esse encontro todo. Então, as pessoas podem migrar por vontade própria ou podem migrar de forma forçada. E a gente tem como uma das questões que fazem as pessoas serem forçadas a migrar as guerras. Questão 6. O fator trabalho é uma das razões centrais para os movimentos migratórios. Verdade. Até aqui a gente sabe que é verdade. As pessoas migram para tentar encontrar melhores postos de trabalho em outras nações. É motivo, por exemplo, para a migração de brasileiros para os Estados Unidos. Certíssimo, crianças. Né? Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que também é chamado de Itamaraty, né? Hoje, em 2020, vivem cerca de 1,2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. E desses 1,2 milhões, um número aí entre 250 mil e 400 mil não tem autorização para viver lá, né? Vivem de forma ilegal. Então, muito brasileiro sai daqui, sim, tentando encontrar trabalho, tentando melhorar de vida nessa que é considerada a maior economia do planeta. Vamos para a 7ª. A Europa foi um importante foco de imigração, ou seja, ela recebeu muita gente a partir do século XV, até aproximadamente a metade do século XX, recebendo imigrantes das colônias e ex-colônias que buscavam as boas condições de vida nas cidades europeias. Atualmente, esse continente transformou-se em área de emigração, de saída de pessoas, né? Com pessoas que se dirigem em busca de novas oportunidades em outros continentes, como o americano, o africano e o asiático. Isso é certo ou errado? É errado, oitavo ano A, porque como o livro de vocês coloca, como nós já comentamos sobre isso, até a metade do século XVIII, né? Entre a metade do século XVIII e os anos de 1960, a Europa foi um ponto de partida em que milhões de pessoas saíram daquele continente e foram em direção à América, por exemplo, né? Porque a América era um continente considerado muito promissor, em rápida expansão econômica, que precisava de mão de obra. Então, muito europeu saiu da Europa em direção a outros continentes. Por isso que a Europa era um continente de emigrantes. Atualmente, essa situação se inverteu. Atualmente, a Europa é um continente de imigrantes e refugiados. Muita gente vai para lá. E com isso a gente encerra oitavo ano A. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui e estudem, leiam livros de vocês, resolvam exercícios, leiam matérias de revistas e se informem sempre, tá? Prestaram atenção, né, Rebeca, Lara Letícia? Cadê o Paulo? Assistiu o vídeo, entendeu? A Lohana? Enfim, estudem porque vocês sabem que é isso que vocês têm que fazer. Sejam responsáveis e se cuidem. Até a próxima!